Respire devagar. Não há nada desmoronando, apesar de qualquer aparência contrária. Há algo extraordinário, improvável e luminoso se deslocando silenciosamente na sua direção, como uma maré que você não vê, mas sente tocar seus pés. Esse movimento não acontece por força, empurrão ou desespero, e sim por ajuste interno, por sintonia, por aquilo que Florence Scovel Shinn chamava de lei do retorno perfeito, onde a palavra certa pronunciada com convicção espiritual abre caminhos que antes pareciam inexistentes. Se você percebe um chamado discreto dentro do peito, uma sensação de que existe um espaço maior para você ocupar na vida, permaneça comigo. Há um fio luminoso correndo através desta mensagem e, quando você tocar esse fio, algo que parecia bloqueado, distante ou impossível começará a se reorganizar a seu favor sem esforço, como peças que finalmente encontram seu encaixe. Antes de prosseguirmos, receba este convite com carinho. Permita-se estar totalmente presente. Não apenas ouvindo com os ouvidos, mas com o corpo inteiro, como se cada palavra estivesse massageando sua história, limpando poeiras antigas e revelando caminhos já prontos. Florence Scovel Shinn ensinava que a palavra falada não é apenas som, mas um comando criativo, um decreto que instrui o invisível a se materializar no visível. Quando você fala com autoridade espiritual, o universo responde com precisão cirúrgica. Não é magia infantil, é uma lei profunda que governa a manifestação. Feche os olhos por um instante e perceba. O que você chama de impossível não é uma parede, é um portal disfarçado. Você pode ter olhado para ele com os olhos do medo e visto pedra, peso, resistência. Mas quando você o observa com a lente da fé, ele se revela passagem, convite, caminho preparado. A vida sempre responde ao tom dominante da sua consciência. Se a sua voz interna repete não dá, a vida confirma. Se sua voz declara eu recebo, ela também confirma. É simples e profundo ao mesmo tempo. Existe dentro de você uma voz antiga, repetitiva, que aprendeu a sobreviver dizendo é tarde demais, ninguém vai lembrar de mim, eu não nasci para isso. Essa voz carrega memórias e hábitos, mas não carrega verdade. Há também uma segunda voz, mais silenciosa e mais poderosa, a voz do Espírito, aquela que afirma, aquilo que me pertence por direito divino já está se aproximando. Hoje nós escolhemos essa voz. Hoje a sua fala deixa de ser um pedido tímido e se torna autorização plena. Florence Scovel Shinn dizia que quando o indivíduo assume sua palavra como lei, o universo se curva para cumprir. Toque suavemente o centro do peito com a mão. Não para criar um ritual vazio, mas para lembrar ao seu corpo que ele participa dessa transformação. O corpo é o altar onde suas crenças se materializam. Onde há tensão, há uma ideia pedindo substituição. Onde há contração, há uma narrativa desatualizada. E a lei da substituição é simples. Aquilo que você repete, você entroniza. Hoje destronamos o medo e entronizamos a certeza serena. O que parecia demora, na verdade era preparação. Nada está contra você. Tudo está se alinhando. Agora visualize uma grande porta de madeira clara, com detalhes dourados, no centro da sua casa interior. Diante dela, repousam 3 instrumentos: a palavra falada, o foco gentil e a permissão consciente. A palavra abre a porta. O foco mantém a passagem estável. A permissão deixa a bênção atravessar sem resistência. Quando essas 3 atitudes atuam juntas, aquilo que parecia inacessível se torna inevitável. Por um instante, repita mentalmente, com suavidade, eu me alinho com o bem. Sinta o peso da frase. Não é um desejo, é um posicionamento. Depois, acrescente, eu autorizo caminhos inesperados. Essa autorização libera rotas que estavam bloqueadas por controle excessivo. Florence Scovel Shinn dizia que tentar controlar tudo é como apertar um pássaro com força. Você sufoca o voo. Permitir é abrir a mão e confiar no movimento da vida. Talvez você pense, mas eu já fiz de tudo. Tentar, muitas vezes, é empurrar paredes. Decretar é nomear portas. Quando você fala com autoridade tranquila, pessoas lembram de você, oportunidades surgem, soluções aparecem onde antes havia vazio. Não porque algo externo tenha mudado por acaso, mas porque você mudou o ponto de emissão da sua energia. Agora, leve atenção à nuca, depois ao peito, depois à barriga. Solte. Abra a mandíbula. O corpo entende. Diga internamente, eu concordo com meu próprio caminho.
Essa concordância interna é poderosa. A vida não argumenta com quem está dividido. Ela responde a quem está inteiro. Imagine um ponto de luz dourada acima da cabeça, como um sol silencioso. Um fio dessa luz toca seu peito. Ao toque, o medo perde seu domínio. Repita com intenção: eu revogo o hábito da escassez. Eu instalo confiança divina. Eu recebo o extraordinário. Não como quem pede, mas como quem assina um documento legítimo. Florence Scovel Shinn chamava isso de decreto espiritual, uma ordem que reorganiza fatos. Há um segredo sutil: a vida é literal com quem é literal com ela. Se você declara, ela obedece. Se você assume, ela materializa. Por isso, cada palavra que você libera é uma instrução. Agora, identifique dentro de você uma frase automática negativa. Não brigue com ela. Apenas observe. Imagine que é um papel velho encontrado no bolso. Leia e solte. Não é verdade, é hábito. Substitua com presença: eu autorizo a passagem. Eu sou suprido com perfeição. Sinta onde essa nova afirmação pousa no corpo. Respire nesse ponto. Quando a respiração chega, a crença antiga se desfaz. Deixe eu te entregar uma pergunta transformadora. Ao invés de por que não acontece, pergunte o que em mim já está pronto para receber. Essa pergunta ilumina caminhos internos. Onde há luz, há passagem. Agora escreva mentalmente uma nova sentença simples de poder. Pode ser: o improvável coopera comigo. Leia para si mesmo. Observe a mudança interna. Respire. Algo já começou. Há um ponto na jornada em que a pessoa sente como se estivesse caminhando em areia fofa, avançando pouco, cansando muito e vendo quase nenhum resultado concreto. Essa sensação não significa fracasso, significa transição. Florence Scovel Shinn dizia que o momento em que tudo parece parado é exatamente quando as engrenagens invisíveis estão se ajustando com mais intensidade. O que parece silêncio, muitas vezes é preparação. A vida trabalha primeiro nos bastidores, alinhando pessoas, tempos, caminhos e oportunidades para que o movimento aconteça com precisão. Quando você insiste em interpretar o intervalo como abandono, você interrompe o processo que já estava em andamento. Quando você interpreta como gestação, você fortalece o fluxo. Perceba algo importante: toda preocupação que surge dentro de você é energia mal posicionada. Não é fraqueza, é poder desalinhado. A mente começa a criar imagens negativas, a respiração encurta, o corpo tensiona, e você sente como se estivesse perdendo o controle. Mas controle nunca foi o caminho. Controle é a tentativa de segurar o oceano com uma peneira. Orientação é deixar a correnteza te levar para o destino certo. Florence Scovel Shinn ensinava que o medo é fé invertida, é acreditar intensamente no pior cenário. Quando você vira a direção dessa intensidade, você acessa um poder enorme. Vamos fazer um pequeno exercício de virada interna. Primeiro, reconheça uma preocupação atual, curta e direta, sem floreios. Não esconda. Nomear é trazer luz. Depois, perceba onde ela se apoia no corpo. Talvez no estômago, na garganta, no peito. Apenas observe. Em seguida, faça uma respiração suave. Inspire pequena, segure por um instante, solte longo. Imagine que cada exalação abre uma janela. Agora declare com calma: eu devolvo meu poder ao centro da minha fé. Eu recebo direção clara. Sinta o efeito. Talvez uma leveza, um calor, um suspiro. É o corpo concordando com uma nova ordem. Quando o corpo concorda, o mundo externo começa a se reorganizar. Isso não é metáfora vazia, é percepção prática. Você já deve ter vivido momentos em que, ao relaxar, uma solução apareceu, uma ideia simples surgiu, um convite inesperado chegou. Não é coincidência, é coerência energética. Quando você libera a urgência, você abre espaço para respostas. Quando você aperta, você fecha portas. Florence Scovel Shinn dizia que o homem não consegue receber com as mãos fechadas, e ansiedade são mãos cerradas tentando agarrar tudo ao mesmo tempo. Agora, traga à mente algo que você deseja muito ver resolvido. Em vez de imaginar o caos, visualize a cena concluída. A conta paga, a mensagem positiva chegando, o sim que parecia improvável. Não é fantasia escapista,
É ensaio vibracional. A vida responde melhor a ensaios claros do que a preocupações repetidas. Quando você ensaia o bem, você afina sua frequência. Quando você ensaia o medo, você entroniza obstáculos. Repita mentalmente, como quem instala um programa novo: eu não corro atrás. Eu chamo pelo nome. Eu autorizo o tempo perfeito. Essa postura muda tudo. Caminhar como quem já foi atendido acelera o caminho. A vida se apressa para confirmar aquilo que você assume com convicção. Há uma revelação profunda aqui: preocupação não some com força, ela se dissolve com direção. Quando você oferece um destino para sua energia, ela se organiza. E quando ela se organiza, ela abre caminhos. Pare um instante e perceba se alguma pequena ideia surgiu agora, mesmo que simples. Arrumar algo, enviar uma mensagem, resolver um detalhe. Isso pode ser um sinal. A vida raramente grita. Ela sussurra. E agora, permita que esta mensagem seja também um campo vivo. Florence Scovel Shinn ensinava que concordância cria multiplicação. Quando várias pessoas afirmam juntas o bem, o efeito se intensifica. Então eu quero fazer um convite, mas de um jeito diferente do comum. Se esta mensagem está mexendo com algo dentro de você, se você sente aquele pequeno sim silencioso, inscreva-se no canal agora. Não apenas como clique, mas como gesto espiritual dizendo ao universo: eu permaneço dentro do fluxo. Esse gesto simples mantém você conectado às próximas ativações e também diz ao algoritmo e ao invisível: aqui existe alguém disposto a crescer, a transformar, a manifestar o bem. E eu quero pedir algo especial. Deixe um comentário escrevendo uma frase que venha do seu coração, não apenas repetindo palavras. Pode ser uma afirmação curta, algo como eu abro espaço para o novo, ou eu recebo direção. Mas escreva de forma que você sinta que é sua verdade. Esse comentário não é só engajamento, é um registro vibracional. Florence Scovel Shinn dizia que a palavra escrita fixa a autorização no campo. Quando você escreve, você sela o movimento. E mais, diga algo que faça sentido com o tema, algo que você realmente viva. Não quero aquela interação automática que todo mundo faz. Quero que você participe com alma. Escreva algo que ao ler depois, você pense: essa frase me representa. Isso cria um campo de autenticidade e conexão que transforma uma comunidade em um lugar de manifestação coletiva. Se você já é inscrito, coloque a mão no peito por um segundo e diga internamente: eu continuo. Isso mantém o fio ativo. E se você sente vontade de compartilhar este vídeo com alguém querido, faça isso com intenção amorosa. Quando você compartilha, você expande o campo, e o que você expande retorna multiplicado. Agora perceba uma última coisa antes de seguirmos. Talvez você tenha sentido uma vibração mudar dentro de você, um silêncio diferente, como se algo tivesse encaixado. Isso é sinal de que o impossível começou a se organizar de forma concreta. Permaneça nessa postura interna. O movimento já está em andamento. Há um território interno onde muitas pessoas tropeçam sem perceber. A sensação de culpa. Não aquela culpa superficial, mas a culpa silenciosa, que se esconde atrás de pensamentos como: eu deveria ter feito diferente, eu perdi tempo, eu estraguei oportunidades, eu não mereço receber agora. Esse tipo de culpa funciona como uma âncora emocional. Mesmo quando você tenta avançar, algo te puxa para trás. Florence Scovel Shinn explicava que a culpa cria um decreto oculto de não merecimento, e a vida, obediente, responde a esse decreto bloqueando portas que já estavam prestes a se abrir. Não porque a vida queira punir, mas porque ela reflete o tom da sua consciência. Perceba com honestidade: quantas vezes você deixou de pedir ajuda, de aceitar uma oferta, de dizer sim a uma oportunidade, porque sentia que não tinha direito àquilo? Quantas vezes você pensou que precisava compensar erros antigos antes de receber algo bom? Esse ciclo cria um labirinto emocional. Mas existe uma saída simples e poderosa: a restituição interna. Quando você reconhece um erro, aprende com ele e decide seguir com dignidade espiritual, a culpa perde força. Florence Scovel Shinn dizia que o erro é apenas uma lição mal interpretada. Quando você interpreta corretamente, ele se torna sabedoria. Então faça um movimento agora. Traga à mente uma cena que costuma despertar culpa em você. Não fuja. Observe como se estivesse assistindo de fora, sem julgamento. Agora,
Retire a sentença automática "eu não mereço". Declare internamente: eu aprendi e cresci com isso. Sinta a diferença dessa frase. Ela não nega o fato, mas muda sua função. O que era fardo se transforma em fundamento. Coloque a mão no coração e faça um pequeno gesto interno. Ofereça a si mesmo perdão. Não aquele perdão racional, mas o perdão que diz: eu continuo digno. Florence Scovel Shinn explicava que o perdão é uma ferramenta de libertação espiritual, pois ele limpa a lente com a qual você enxerga a vida. Quando a lente está embaçada pela culpa, você não percebe oportunidades. Quando está limpa, você vê portas que sempre estiveram ali. Agora imagine um selo dourado pousando sobre o centro do peito. Esse selo representa a restituição. Diga em voz baixa, ou mentalmente com firmeza calma: eu devolvo o peso que não me pertence mais. Respire fundo. Talvez você sinta um relaxamento nos ombros, um suspiro espontâneo. Isso é energia voltando a circular. Onde a energia flui, a prosperidade encontra caminho. E perceba algo essencial: consequências não desaparecem por ignorar, mas se reposicionam quando a consciência muda. Quando você age a partir de um lugar mais íntegro e sereno, suas atitudes naturalmente corrigem o que precisa ser corrigido. Você passa a tomar decisões mais claras, cumprir compromissos com mais leveza, reparar o que é possível com respeito. Pequenos gestos carregam poder espiritual enorme. Florence Scovel Shinn dizia que o invisível responde muito mais à coerência do que à grandiosidade. Agora observe outra armadilha sutil: a comparação. Ela entra como uma sombra discreta. Você vê alguém conseguir algo, avançar, mostrar resultados e uma voz interna sussurra: estou atrasado, não sou bom o suficiente, não sou reconhecido. Essa voz também é antiga, aprendida, repetida. Mas ela não traduz a verdade. A comparação rouba sua assinatura vibracional. Ela faz você tentar ser eco quando nasceu para ser voz. Quando você tenta alcançar o nível de outra pessoa, você abandona seu próprio ritmo e perde energia. Florence Scovel Shinn dizia que cada indivíduo possui um padrão divino único, uma forma específica de expressar o bem. Quando você honra esse padrão, você se torna magnético. O que te pertence por direito se aproxima naturalmente. Quando você abandona sua identidade para tentar caber em modelos alheios, as portas certas deixam de reconhecer seu nome. Então faça agora um movimento de reconciliação consigo. Traga à mente alguém com quem você costuma se comparar. Agradeça internamente, porque essa comparação mostra uma qualidade que você deseja expressar. Mas lembre-se, o que você admira no outro é um sinal do que existe em você em estado de semente. Declare com suavidade: essa qualidade também vive em mim à minha maneira. Sinta como essa frase devolve autonomia ao seu espírito. Agora identifique uma qualidade sua que você tem negligenciado. Pode ser criatividade, disciplina, gentileza, coragem, humor, resiliência. Diga internamente: essa qualidade é meu caminho. Não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira. Escolha um gesto simples para expressar essa qualidade hoje. Escrever uma mensagem, organizar algo, tomar uma decisão, cuidar de alguém, cuidar de si. Identidade se instala quando vira ação. Repita devagar: eu vibro a minha verdade e atraio o que me pertence. Perceba a mudança interna. Talvez os ombros se endireitem, talvez venha um calor no rosto. Isso é presença. É sua assinatura retornando ao lugar de autoridade. E agora chegamos a um ponto importante: o medo de escassez. Ele aparece como pensamentos rápidos, imagens de contas acumuladas, prazos se aproximando, oportunidades escapando. O corpo endurece, a respiração encurta, e a mente tenta resolver tudo de uma vez. Essa é a tentativa de controlar o fluxo. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que o dinheiro não responde ao desespero, responde à clareza e ao respeito. O dinheiro é circulação de valor. Quando você o trata como inimigo, ele se esconde. Quando você o trata como aliado, ele coopera. A palavra que você usa com o dinheiro é a casa onde ele mora. Então coloque a mão no peito e diga com doçura: eu respeito o dinheiro e ele coopera comigo. Sinta como essa frase muda o clima interno. O dinheiro não é juiz, é mensageiro. Ele leva e traz energia conforme o tom da sua voz.
Agora escolha um gesto pequeno de circulação consciente. Pode ser pagar algo que você adiou, arrumar sua carteira, doar algo útil, organizar um documento. O espiritual aprecia a ordem amorosa. Quando você organiza, você sinaliza ao universo que está pronto para receber mais. Repita lentamente: eu convoco provisão por alinhamento. O valor certo vem até mim. Essa especificidade abre portas exatas. Quando você é claro, a vida responde com precisão. Respire fundo. Observe se alguma ideia simples apareceu agora. Às vezes, a resposta está a um passo pequeno. Um telefonema, um e-mail, uma conversa. Quando a culpa cede e a identidade retorna, o fluxo se libera. Se você está sentindo essa mudança, essa reorganização interna, guarde essa sensação. Ela é prova de movimento. Há uma chave espiritual que poucas pessoas compreendem profundamente. Aquilo que você assume internamente se torna o padrão pelo qual a vida te reconhece externamente. Florence Scovel Shinn explicava que o universo não responde ao esforço desesperado, mas à postura interna. Quando você caminha como alguém que já foi atendido, portas se oferecem. Quando você caminha como alguém esperando permissão, portas se fecham. Não porque o mundo seja injusto, mas porque a sua vibração comunica comandos silenciosos. A vida escuta sua atitude antes de escutar suas palavras. Observe sua postura nos últimos dias. Você tem agido como quem espera ser escolhido ou como quem sabe que carrega valor? Muitas vezes, a pessoa se aproxima de oportunidades com ansiedade, como se estivesse pedindo desculpas por existir. Essa energia sutil comunica ao campo: eu não mereço. E a vida, obediente, confirma essa narrativa. Quando você muda sua postura interna para algo como eu honro quem eu sou, não com arrogância, mas com dignidade, a resposta muda completamente. O mundo reconhece quem se reconhece. Florence Scovel Shinn dizia que a identidade espiritual é como um endereço vibracional. Se você está desconectado de si, as oportunidades não sabem onde te encontrar. Quando você ocupa seu lugar, quando assume suas qualidades, quando honra seu ritmo, convites começam a surgir de forma natural. Não é coincidência, é coerência. Faça um exercício simples e poderoso agora. Imagine que você está entrando em um ambiente onde pessoas importantes para sua vida futura estão presentes. Perceba qual seria sua postura natural. Você estaria encolhido, tentando não chamar atenção? Ou estaria com o peito aberto, respirando com calma, sabendo que tem algo valioso a oferecer? Agora ajuste mentalmente sua postura interna, endireite a coluna, relaxe a expressão, sinta como se estivesse ocupando seu espaço com serenidade. Essa simples visualização já começa a reorganizar seu campo. Repita internamente: eu reconheço meu valor e permito ser reconhecido. Sinta a diferença. Não é sobre se exibir, é sobre permitir que o mundo veja sua luz sem filtros de insegurança. Existe outro aspecto essencial nessa jornada: o ritmo. Muitos acreditam que precisam acelerar constantemente para alcançar resultados. Porém, Florence Scovel Shinn afirmava que o ritmo natural é ferramenta divina. Quando você tenta correr além do seu fluxo, você perde precisão e desperdiça energia. Quando você respeita seu compasso interno, a eficiência aumenta. O que parecia lentidão se revela consistência, e consistência é um imã poderoso. Você já percebeu que algumas pessoas parecem conquistar coisas com facilidade? Não é porque trabalham mais, mas porque trabalham alinhadas. Elas não empurram portas, elas caminham até as portas certas. Quando você solta a necessidade de provar algo e passa a agir com confiança tranquila, seu ritmo se torna uma vantagem. Você usa menos energia e obtém mais resultados. Repita devagar: eu avanço com precisão. Sinta essa frase pousar no seu corpo. A precisão nasce da calma. A urgência nasce do medo. Quando você muda o combustível, muda o destino. Agora vamos aprofundar uma verdade transformadora: o medo de ficar sem. Esse medo aparece em diversas áreas: relacionamentos, dinheiro, oportunidades, tempo. A mente cria cenários de perda, e o corpo reage com tensão. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que a sensação de falta é uma ilusão construída pela repetição. Quando você acredita na falta, você a reproduz. Quando você acredita na abundância, você a manifesta.
A abundância não começa quando você recebe algo externo. Ela começa quando você reconhece o valor interno e permite que ele circule. Valor que não circula estagna. E tudo que estagna adoece, trava, pesa. Por isso o movimento é tão importante. Não movimento caótico, mas movimento consciente. Hoje, escolha um gesto que represente circulação, organizar um espaço, enviar uma mensagem que pode abrir portas, contribuir com alguém, finalizar algo pendente. Esse gesto físico sinaliza ao universo que você está pronto para o fluxo. Florence Scovel Shinn dizia que o espiritual responde a ações simples e coerentes, porque elas demonstram fé ativa. Repita mentalmente: eu deixo a vida fluir através de mim. Sinta como essa frase traz leveza. Quando você deixa a vida fluir, soluções aparecem. Quando você tenta controlar tudo, bloqueios surgem. Há também uma questão profunda relacionada ao merecimento. Muitas pessoas desejam prosperar, mas carregam uma crença secreta de que não são dignas. Talvez por erros passados, por comparações, por críticas que receberam, por histórias familiares. Essa crença cria um teto invisível. Sempre que algo bom se aproxima, a pessoa sabota, evita, adia, esquece, cancela. Não por maldade, mas porque sua mente acredita que não tem permissão. Hoje, permita-se receber. Não apenas desejar. Receber exige coragem. Receber exige abertura. Florence Scovel Shinn dizia que a pessoa precisa estar tão pronta para receber quanto está para pedir. Então declare internamente: eu me permito receber o bem que já me pertence. Sinta essa frase entrar como um bálsamo. Ela desmonta resistências silenciosas. Agora imagine uma porta dourada à sua frente se abrindo suavemente. Atrás dela, há oportunidades, conexões, ideias, prosperidade, saúde emocional. Veja-se atravessando essa porta com passo firme. Não correndo, não hesitando, apenas avançando com confiança. Isso instala uma nova narrativa. Há uma chave rara que pode transformar completamente sua relação com a vida. Caminhar como quem já foi atendido. Se a resposta que você deseja já estivesse a caminho, qual seria sua postura agora? Você respiraria com mais calma? Você dormiria melhor? Você falaria com mais segurança? Então comece a agir assim. Essa postura cria um campo magnético tão forte que o invisível se apressa para se tornar visível. Florence Scovel Shinn dizia que a fé é a substância das coisas esperadas. Não um desejo vago, mas uma certeza vibrante. Quando você vibra certeza, o universo reorganiza circunstâncias para confirmar essa vibração. Repita com presença: eu confio no tempo perfeito. Sinta essa frase aterrissar. Tempo perfeito não significa demora, significa alinhamento. O que chega no momento certo permanece. Agora, permita um instante de silêncio interno. Perceba sua respiração. Perceba que você já está diferente do começo desta mensagem. Há mais espaço dentro de você. Há mais luz. Há mais confiança. Isso não é imaginação. É movimento real. Se alguma pequena ideia surgiu, uma vontade de fazer algo, um impulso tranquilo, anote depois. Ideias que nascem nesse estado carregam sementes de transformação. Existe um ponto decisivo na transformação interna em que a vida começa a responder de forma visível. Não com explosões dramáticas, mas com sinais sutis que se acumulam como peças de um mosaico que finalmente ganha forma. Florence Scovel Shinn dizia que o impossível não é obstáculo, é direção. E quando a pessoa assume essa verdade no corpo e na palavra, o campo ao redor dela muda. Você talvez já tenha sentido isso. Uma lembrança útil que surge do nada, uma oportunidade que reaparece, alguém que te procura depois de muito tempo, uma solução simples que antes você não enxergava. Esses pequenos movimentos não são coincidência, são confirmação. São a materialização do que você autorizou espiritualmente. E aqui entra um conceito essencial: direção sem ansiedade. Muitas pessoas acreditam que para manifestar algo precisam estar constantemente pensando nisso, planejando, controlando cada detalhe, como se a criação dependesse exclusivamente delas. Mas Florence Scovel Shinn ensinava que ansiedade é um pedido contraditório. Quando você deseja e ao mesmo tempo teme, o desejo perde precisão. O universo recebe mensagens confusas. Por isso,
Existe um poder enorme em liberar a urgência. Quando você se posiciona com calma e confiança, a vida se organiza com mais rapidez. Faça agora um exercício silencioso. Traga à mente algo que você quer muito que se resolva ou aconteça. Não com desespero, mas com carinho. Observe como seu corpo reage. Se houver tensão, suavize a respiração. Inspire pequeno, solte grande. Agora declare mentalmente: eu ajo na hora certa, com a ideia certa. Essa frase retira o peso da pressa e devolve autoridade ao seu espírito. Quando a ação nasce de um lugar tranquilo, ela é mais eficaz. Quando nasce do medo, ela se torna dispersa. Outro ponto fundamental nessa caminhada é a capacidade de interpretar sinais. Muitas pessoas pedem respostas, mas não reconhecem quando elas chegam. A vida raramente responde com um letreiro luminoso. Ela responde com intuições, encontros, coincidências significativas, mudanças inesperadas de humor, convites espontâneos. Florence Scovel Shinn dizia que a resposta costuma vir por um caminho natural, e por isso muita gente a ignora. O extraordinário frequentemente veste roupas comuns. Por isso, esteja atento às pequenas inclinações internas. Aquela vontade súbita de organizar algo, de enviar uma mensagem, de procurar uma informação, de descansar, de mudar uma rotina. Esses impulsos podem parecer simples, mas são movimentos guiados. Repita internamente com calma: eu reconheço os sinais do bem. Quando você afirma isso, você treina sua percepção para enxergar portas abertas onde antes via muros. Agora vamos tocar em outro elemento essencial: ação coerente. Não basta decretar internamente, a vida pede gestos concretos. Não grandes feitos, mas movimentos pequenos e consistentes. Florence Scovel Shinn dizia que a pessoa demonstra fé com atitude. Quando você age alinhado com aquilo que deseja receber, você cria uma ponte entre o invisível e o visível. Se você deseja prosperidade, cuide bem do que já possui. Se deseja oportunidades, esteja preparado para elas. Se deseja relacionamentos saudáveis, trate a si mesmo com respeito. Cada gesto se torna uma semente. Escolha agora uma ação pequena que você pode realizar ainda hoje, algo que represente o futuro que você quer viver. Organizar um espaço, responder uma mensagem importante, finalizar uma tarefa, cuidar de algo que você vinha adiando, descansar com intenção. Esse gesto comunica ao universo: eu estou pronto. E agora, chegamos ao ponto mais profundo deste processo: permitir que o bem permaneça. Muitas pessoas até conseguem receber algo bom, mas logo perdem, sabotam, deixam escapar, porque inconscientemente acreditam que não podem sustentar aquilo. A mente cria justificativas: é demais para mim, não vai durar, eu não sei lidar com isso. Florence Scovel Shinn dizia que o problema não é receber o milagre, é manter o milagre. Isso exige uma identidade alinhada com o merecimento. Então declare com firmeza suave: eu sustento o bem que chega. Sinta essa frase como um alicerce. Ela impede que o velho roteiro retome o controle. Quando você se vê como alguém capaz de manter o que recebe, a vida confia mais oportunidades a você. O campo entende que há estrutura. Agora visualize uma mesa diante de você. Sobre ela, 3 elementos que reunimos ao longo desta jornada: autorização, direção e permanência. Toque mentalmente cada um. Eu autorizo, eu recebo direção, eu sustento. Isso cria um ciclo completo. O fluxo se estabelece. Respire profundamente. Perceba o silêncio interno que começa a se formar. Esse silêncio não é vazio. É organização. É como se engrenagens internas estivessem mudando de posição para permitir o próximo nível da sua experiência. Florence Scovel Shinn dizia que quando o espírito registra, os fatos se ajustam. E é isso que começa a acontecer quando você muda sua postura interna. Agora, quero falar com você que chegou até aqui com presença. Este espaço não é apenas um vídeo ou uma mensagem solta na internet. É um campo vivo. Cada pessoa que se conecta de verdade fortalece esse campo. E, de maneira diferente de tudo que você já viu, eu quero fazer um convite caloroso e verdadeiro. Se este conteúdo tocou seu coração, se você sentiu movimento interno, se algo clareou, se você percebeu mudança na sua energia, inscreva-se no canal. Não apenas como um clique automático, mas como um gesto de pertencimento.
Como quem diz, eu caminho com essa comunidade. E eu quero ouvir você. De verdade. Compartilhe nos comentários a sua história, o que você sentiu, o que mudou, o que aprendeu com essa mensagem. Conte o momento em que algo improvável aconteceu na sua vida, ou um insight que surgiu enquanto ouvia. Sua partilha não é apenas expressão pessoal, ela inspira outras pessoas, cria conexão, constrói uma comunidade onde todos crescem juntos. Florence Scovel Shinn dizia que a concordância multiplica o bem, e quando você compartilha, você cria concordância. Se você gostou, escreva. Se algo te emocionou, diga. Se algo fez sentido, registre. Quero que este espaço seja um lugar onde as pessoas se reconheçam e se apoiem espiritualmente. E antes de encerrarmos, coloque a mão no peito e declare com presença: eu aceito o extraordinário em minha vida. Sinta essa frase se espalhar pelo corpo. Ela sela tudo o que foi construído aqui. Com carinho, eu te faço um último convite acolhedor. Inscreva-se, permaneça perto, continue caminhando conosco. Há muito mais para liberar, ativar e manifestar juntos. A sua presença importa aqui. E eu celebro o fato de você ter chegado até o final.